Olá a todas e a todos, aqui é o professor Bruno de Ataíde Prata, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Irei postar neste canal no YouTube algumas videoaulas introdutórias sobre escrita científica. Esse material é endereçado para os nossos alunos do nosso grupo OPL, Pesquisa Operacional em Produção e Logística da UFC, alunos de graduação e de pós-graduação envolvidos com as nossas atividades, bem como para interessados em geral. Será um curso sucinto sobre escrita científica, direcionado para artigos redigidos em língua inglesa, cujo alvo são periódicos internacionais com fator de impacto. Então, nesse nosso curso, iremos abordar algumas questões pertinentes sobre definição do título, escrita da introdução, escrita do resumo, revisão bibliográfica, apresentação de materiais e métodos, estabelecimento de conclusões. Tá certo? O foco, o viés das nossas abordagens aqui serão artigos da área de pesquisa operacional, logística, programação da produção e operações e áreas afins. Então, nessa nossa primeira videoaula, é uma aula bem simples para a apresentação do título de um trabalho científico. Então, o título de um trabalho científico desempenha um papel fundamental para a captação de leitores e posteriores pessoas que irão citar esse trabalho. Se o título é mal elaborado, se o título apresenta uma quantidade de palavras muito grande ou não reflete bem aquilo que o trabalho se almeja a apresentar, é um ponto falho para o seu trabalho, tá certo? Então, vou apresentar aqui alguns artigos de autoria de minha autoria e de autoria de outros pesquisadores que são muito conhecidos na nossa área de atuação, para mostrar ao aluno alguns exemplos de como deve ser apresentado o título. Então, de acordo com os pressupostos da escrita científica, o título deve refletir os objetivos do trabalho. Então, isso é algo que parece óbvio, né? Mas muitas vezes em bancas de graduação, de pós-graduação, e mesmo quando eu estou revisando artigos para periódicos como parecerista, nós conseguimos identificar que o título não é bem apresentado ou não é bem identificado. Então, o título deve refletir os objetivos do trabalho. Então, com a menor quantidade de palavras possível. Então, você deve ser minimalista no que concerne a quantidade de palavras e maximizar, digamos, o poder de explicação daquele título. Então, aqui, por exemplo, Tyler, que é uma referência na área de Production Scheduling, nesse artigo clássico de 1990 para o EJOR, que é a revista do mais alto nível na área de pesquisa operacional, esse é um artigo muito citado, né? Então, o título dele é alguns métodos heurísticos eficientes para o problema de sequenciamento flowchart. Ponto, né? Ele propõe aqui várias heurísticas. Ele propõe aqui um esquema de aceleração de uma heurística muito conhecida, mas ele não vai colocar aqui um título cheio de siglas que vai dificultar que o leitor, digamos, a compreensão. Então, quando a gente olha para esse título, ele está dizendo algumas técnicas heurísticas eficientes, alguns métodos heurísticos eficientes. Então, isso é o que o Tyler está se propondo para estudar o problema flowchart. Certo? Então, eu acho esse um título assim, bem interessante. Algumas pessoas podem dizer que ele não está bem delimitado, é porque o autor apresenta vários algoritmos, né? Esse outro artigo do Fanjul Peiro Ruiz, 2010, o Ruiz, que é hoje em dia quiçá a maior referência sobre Production Scheduling no mundo. Então, ele fala aqui, heurísticas de redução de tamanho, bem semelhante àquele título anterior do Tyler, mas veja que aqui o Tyler, no título anterior, ele remetia apenas
alguns algoritmos eficientes, alguns métodos heurísticos eficientes. Aqui os autores aqui já estão dando ideia de que essas heurísticas são de redução de tamanho. Então aqui ele já delimita mais. É um título que eu acho muito interessante, né? Porque ele já dá ao leitor uma noção de que tipo de heurísticas você vai encontrar. Aqui no trabalho do Tyler, não, né? Aqui no trabalho do Fanjul Peiro Ruiz, você já sabe que são heurísticas de redução de tamanho do problema para o problema de máquinas paralelas não relacionadas, que é um problema clássico de programação da produção e operações. Então, essa revista aqui, o CO, é uma revista aí excelente, muito visada por pesquisadores da nossa área. Então, eu vou apresentar aqui agora alguns títulos de outros trabalhos, agora de minha autoria, em que os títulos têm características aqui bem diferentes. Explorando esses títulos, nós podemos identificar várias formas de apresentar o título de um trabalho, né? Então, esse trabalho, que é um trabalho meu que é muito interessante, na área de Construction Engineering and Management, foi publicado no J100, que é o Journal of Construction Engineering and Management, uma revista muito importante da área de construção. Vou falar aqui em português para facilitar aí os alunos iniciantes, né? Que é a distribuição de materiais em obras de terraplenagem e pavimentação. É uma abordagem baseada em programação matemática. Então veja que aqui nesse título é um título assim bem amplo. Qual é o objeto de estudo? Distribuição de materiais em obras de terraplenagem e pavimentação. Quando eu coloco 2 pontos, nós estamos dizendo qual tipo de abordagem que está sendo dada a esse trabalho, tá? O método que é utilizado para fazer essa distribuição de materiais seria programação matemática, certo? Então é uma espécie de título aí um pouco mais amplo. Nesse artigo aqui de 2015, que foi publicado na mesma revista, o J100, a revista da ASCE, American Society of Civil Engineers, um modelo de programação linear inteira para o problema de programação de produção multiperíodo de vigas de concreto pré-moldadas. Então, esse é um título que ele é bem elucidativo. Ele apresenta claramente qual o método que é utilizado, seria modelagem baseada em programação linear inteira. Então, o problema que seria esse problema de programação da produção multiperíodo, e o objeto seria a produção de vigotas pré-moldadas de concreto. Então, é um título assim que ele está muito explicativo, tá certo? É um título bem interessante porque ele basicamente delimita bem, ao contrário do que acontecia com os títulos anteriores, que eram títulos mais amplos. Esse título aqui é um título bem mais geral, não é tão específico, né? Esse aqui do Tyler também, esse do Fanjul Peiro Ruiz, ele já delimita, mas são títulos assim bem amplos. Esse é um título assim que especifica bastante a que esse trabalho se destina. Eu acho que é um título muito interessante aí para um trabalho científico. Um outro artigo aqui, que é uma revista interessante aqui, que é o JPSE. Esse artigo aqui é um modelo de otimização integrada para a localização e dimensionamento de plataformas offshore e localização de poços de petróleo. Então, assim como no trabalho anterior, esse é um título que é conciso e que ele apresenta claramente aquilo que é abordado no trabalho. Está dizendo que um método é a otimização, está antecipando que é um modelo integrado, ou seja, isso já valoriza a abordagem que está sendo proposta, e ele está resolvendo 2 problemas que está dizendo aqui no título, né? Aliás, vários problemas, né? A localização e dimensionamento dessas plataformas, 2 problemas, e a localização dos poços, 3 problemas. Então, esse modelo de otimização integrado está buscando dar resposta a esses 3 problemas. Então, ele especifica bem os objetivos do trabalho. É um título muito interessante, né? Nesse outro artigo, que é para a revista I3E,
América Latina, um algoritmo genético híbrido para o problema de programação de veículos e tripulações em sistemas de transporte de massa. Então, nós temos o método, que é um algoritmo genético híbrido, o problema, que é o problema Vehicle and Crew Scheduling, problema de programação de veículos e tripulações, certo? Então você tem um método, você tem um problema que está sendo estudado e você está colocando aqui a delimitação da aplicação. Esse Vehicle and Crew Scheduling pode ser utilizado em várias situações, em correios, transporte de cargas, transporte aéreo, mas aqui ele está sendo estudado em sistemas de transporte de massa, sistema de transporte público por ônibus, tá certo? Então é um título assim que ele é bem delimitado, né? Esse título desse trabalho, que é para a revista WRM, né? Water Resource Management, ele é um algoritmo branch and bound para a programação ótima de bombas em sistemas de distribuição de água, né? Então o que acontece? Ele está antecipando o método, que é um algoritmo branch and bound, e ele já está dizendo que esse algoritmo ele garante a solução ótima, né? A programação ótima das bombas das estações elevatórias, né? Então é um título que já é assim, um pouco audacioso. Ele está dizendo que nós estamos dando a programação ótima, né? Então isso aí valoriza assim, o trabalho, né? É um título assim audacioso que valoriza o que está sendo feito. E aqui é a classe de problemas que está sendo utilizada, que são redes de distribuição de água, que são problemas muito estudados, né? Então esse artigo aqui foi um artigo assim que deu um certo trabalho assim para ser feito e para ser publicado, mas é um artigo que tem um valor grande nessa área aqui específica, né? Tem sido citado aí nos últimos anos, né? E esse é um artigo recente. Estou gravando essa videoaula em março de 2018, que é sobre algoritmos heurísticos para o problema de programação da produção em ambiente Flowshop com bloqueio de máquinas e tempos de setup. Então ele está basicamente afirmando aqui qual o método que está sendo utilizado, a variante do problema de programação que está sendo utilizado, né? Então o objetivo desse trabalho é propor algoritmos heurísticos para o problema de programação da produção em ambiente Flowshop híbrido, né? Considerando essas duas características: bloqueio de máquinas, buffer zero, e tempos de setup, tempos de preparação. Então é um título assim não tão específico nem tão amplo como outros títulos que nós apresentamos aqui. Então eu espero que com essas informações que foram apresentadas seja possível aí para o aluno delinear melhor alguns tipos de título que ele possa vir a apresentar nos seus trabalhos científicos. Então agradeço a atenção de todas e de todos e até uma próxima oportunidade.